Amigos da TV Cidade, a minha saudação, os meus cumprimentos. Olá, tudo bem? Canal 14, TV Cidade Farroupilha. Começamos a partir de agora a edição de hoje do programa Cidade Aberta, o nosso programa de entrevistas, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha é pauta sempre do programa Cidade Aberta. Estamos no ar com o apoio do Bob's Caxias do Sul, um empreendimento do Grupo Feltrin. Deu aquela fome, você está no shopping e não sabe o que fazer? Bob's Caxias do Sul é uma ótima opção. O Cidade Aberta e a programação da TV Cidade é disponível no canal 14 da NET para toda a região cobertura da NET aqui em Farroupilha. E além disso, estamos com o aplicativo TV Cidade Farroupilha e também nas redes sociais. Hoje a temática de discussão gira em torno do Fundo Municipal de Previdência Social de Farroupilha, ou o Fundo de Previdência Social de Farroupilha. Nós temos ouvido falar muito sobre o fundo nos últimos meses, nos últimos anos também. Recentemente, a presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Farroupilha foi à Câmara de Vereadores também explanar aos vereadores a situação real do fundo que é composto, então, que existe para depois os funcionários que se aposentam, os servidores públicos se aposentam, receberem a sua aposentadoria. E no momento o fundo tem mais de 200 milhões de saldo, ou seja, é quase um orçamento anual do município de Farroupilha. Mas a pergunta que todos se fazem: o fundo tem condições de estar saudável e com condições também de suportar as suas despesas, aposentadorias para os próximos anos? Vamos tentar entender um pouco mais o assunto. São nossos convidados aqui nos estúdios, a presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Farroupilha, a Beatriz Sosnoski, e também o vice-presidente do SISMUF, o professor Diego Tormes. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, iniciar cumprimentando a presidente Beatriz. Bem-vinda à TV Cidade, prazer recebê-la. Tudo bem, Beatriz? Tudo bem, boa noite, Leandro. É um prazer nosso estarmos aqui de novo para levar essas informações à população, a todos aqueles que também se preocupam com o nosso fundo e que é o nosso futuro e o futuro de todos os servidores públicos. Com certeza. Quero estender os cumprimentos também ao professor Diego Tormes, vice-presidente do SISMUF. Prazer recebê-lo novamente aqui nesta bancada. Professor Diego, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite e vamos conversar um pouquinho com os telespectadores. Com certeza. Fiquem à vontade, o Diego já sabe muito bem a sistemática de funcionamento do programa. Eu acho que é importante para que a gente possa analisar com mais propriedade como está o Fundo de Previdência Social do município de Farroupilha, que a gente faça um breve resgate histórico. O fundo foi criado na década de 90, no ano de 1990, na gestão do então prefeito municipal Clóvis Zanfeliz. Vamos fazer uma retrospectiva, olhar um pouco sobre o histórico do fundo para que a gente possa depois analisá-lo com mais propriedade no momento, presidente. Sim, então, o nosso fundo, ele foi criado em 1990 e a partir deste ano, então, a gente passou a contribuir para o Fundo de Previdência e não mais para o INSS. Neste período, então, de 1990 até agora, nós passamos por diversas fases. No início, antes de nós depositarmos no nosso fundo, que a gente depositava para o INSS, é bom a gente levar ao conhecimento que no período que antecedia ao nosso fundo, a prefeitura ela depositava no INSS em torno de 20%, hoje é 22%, na época era em torno de 20% a 22% também. E nós pagávamos, então, 8%. O município, ao invés de continuar depositando
esse índice de 20% a 22%, ele passou a depositar no nosso fundo, quando foi criado, 10%. Metade, ou até menos da metade. Isto mesmo. Então, de 1990 até 2005, então o município sempre contribuiu com 10%. E nós contribuímos com 8%. E a partir de 2005, então, foi feito um ajuste, e aí que a gente passou a mudar. Aí o município passou, então, a contribuir com 12,34%. Então, de 2006 a 2007, ele contribuiu com 12,34%. De 2007 a 2010, então ali teve aquela negociação em 2005, então passou-se a pagar, o município passou a pagar 12,34 mais 3,43. Aí em 2007 a 2010 ele passou a pagar de 12,34 mais 6,86. Uma escala progressiva, Isso. né? E depois, em 2011 em diante, é que começou, então, a modificar. E nós, então, a partir de 2005, nós, servidores, passamos a contribuir com 11%, como é no INSS. Certo. Isso a partir de 2005, Isso. Os servidores, né? Sim. Conforme a lei do INSS. Hoje, o município de Farroupilha deposita, então, o percentual de 20%? Hoje, então, o município está contribuindo com 14,40, que foi a partir de 2011. Certo. E ele foi fazendo uma escala, né? Então, durante os anos de 2011, 2012, 13 e 14, ele foi pagando 6,86, mais o 1 no primeiro ano, que era 2012, depois 2 em 2013, em 2014 ele passou a pagar 3%, e em 2015 ele passou a pagar então 6,86 mais 5. E aí em 2015 a gente fez um novo ajuste, né? Daquela, e ainda eu esqueci de comentar que nos anos até 2003 houve muitos períodos, e eu vou dizer assim que a gente tem todos os anos, né, teve períodos em que o município não depositou a parte patronal, em outros momentos ele depositou a menor, e um período ele não depositou os 11 que ele tinha para depositar, o menos, né, ele não depositou. Em outros momentos foi descontado dos servidores ativos, inativos e pensionistas, e o município também não depositou no nosso fundo. Ele recolheu, utilizou o dinheiro e não depositou. Para outras finalidades. Isto. Então, você pode ver que além de o município pagar a metade, ele recolhia naquele período até 2003, ele recolhia do servidor em alguns meses, não são todos, mas assim, teve problema em 96, 97, 98, 2010, 2012, 2002. Eu vou voltar porque eu acho que eu me confundi. 1996, 1997, 1998, 2000, 2002 e 2003. É o que a gente conseguiu resgatar do nosso fundo. Se teve antes, a gente não conseguiu fazer. Não tem o registro. Não tem o registro. Isso. E nesses períodos, então, o que aconteceu? Era recolhido a parte do servidor em alguns meses e não depositado, e a parte patronal também. Não era depositado no nosso fundo. Sim. Então, nisso se criou uma dívida de 33 milhões, que em 2015 valores hoje atualizados. Atualizados em 2015, o valor de quase 34 milhões. Isso, que o município está, então, pagando. Mas ele está pagando... O município está devendo isto ao fundo, né? Ao fundo, que são referente ao que ele
recolheu dos servidores ativos e inativos e pensionistas e não depositou, e aquilo que a parte patronal também ele não depositou. Sim. Fora isso, então tem aquele período em que ele só pagava 10% da parte patronal Que e não também 22%. gerou um déficit no fundo, né? E Com isso certeza. que não são referentes a esses 33 Os milhões. 33 milhões ou 34 milhões estão fora, então, está fora aquele período em que o município, até 2005, né? 2003. 2003, recolhia a menor. Isso. Recolhia a menor. Isso. Metade, um pouquinho Isso. menos da metade do que deveria recolher. Então, imagina, ali a conta deve ser bem maior. Bom, para fecharmos esse primeiro bloco, professor Diego, é importante colocarmos esses números também, porque nós olharmos o fundo hoje, o fundo está com um bom valor, mas e como vai ser o futuro? Ou seja, estas perdas que tiveram no passado, elas poderão sentir, se poderá sentir falta lá na frente, né? Sim, é importante a Beatriz fazer esse resgate, porque a falta de dinheiro hoje do fundo, ela surge de dois problemas. Um, de não recolhimento por parte da prefeitura, ou de recolhimento por parte de funcionários, mas usar esse dinheiro em outro lugar. Desvio de finalidade. Desvio de finalidade daquele dinheiro, e a prefeitura, que foi a prefeitura que fez isso, porque o funcionário trabalhou seus 30 anos e todos os meses foi descontado do seu salário para a Previdência. Como acontece com o funcionário de iniciativa privada no INSS, todo mês desconta o INSS. Então, para tapar esse buraco, precisou ser renegociada essas dívidas. E o futuro daqui para frente, a prefeitura vai ter que pagar todos os meses para cada funcionário o valor do mês do funcionário e mais uma alíquota especial, que a gente chama, para pagar os déficits que ela deve para os funcionários. Então, daqui para frente, a tendência é que a prefeitura gaste cada vez mais com funcionários, cada vez mais parte do orçamento para gastar com o fundo de aposentadoria, mas não porque há muitos funcionários, é porque a prefeitura de 1990 a 2005, ela praticamente não pagou o que ela deveria pagar para os funcionários, para o fundo de aposentadoria. Ela deixou de pagar o que deveria pagar. Aquilo que a gente ouve hoje nos jornais, que são os devedores do INSS, a prefeitura é um devedor do nosso fundo, ela deve para nós. Talvez a população... Não para o federal, mas para o fundo municipal. Claro. Parte do nosso dinheiro, por exemplo, que seria para a nossa aposentadoria, foi usada para fazer asfalto no centro da cidade, por exemplo. Então isso foi desviado para outros fundos. Não é responsabilidade do funcionário, é responsabilidade do gestor. E os próximos gestores terão que pagar esse déficit com recursos públicos. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, a gente volta em seguida com a continuidade do programa Cidade Aberta, aqui na TV Cidade Farroupilha, falando mais então sobre o Fundo de Previdência Social do município de Farroupilha, com a presidente do SISMUF, Beatriz Sosnoski, também com o vice-presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Farroupilha, o professor Diego Tormes. Fique ligado, a gente volta já já. Bob's Caxias do Sul, um empreendimento do Grupo Feltrin. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco.
Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados. Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261 3331. Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Já estamos de volta com o programa Cidade Aberta na TV Cidade Farroupilha, aqui o canal 14, o canal digital da NET, a nossa TV, o que é daqui, você vê por aqui. O Cidade Aberta está no ar com o apoio cultural do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. São nossos convidados no programa de hoje, a presidente do SISMUF, a Beatriz Sosnoski, e também o vice-presidente do SISMUF, o professor Diego Tormes. Estamos aprofundando a discussão em torno do Fundo de Previdência Social do município de Farroupilha, ou Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais, como vocês queiram utilizar. Enfim, a nomenclatura pode variar, mas a finalidade é a mesma. Agora, bastante interessante, porque esse histórico que a Beatriz Sosnoski apresentou aqui com a contribuição do professor Diego, recentemente foi levado também à Câmara de Vereadores do nosso município, quando o SISMUF ocupou a tribuna livre. E a pergunta, eu não estive lá na ocasião, a pergunta que eu faço a vocês, os vereadores tinham conhecimento de que houve um período em que o município deixou de recolher o que deveria recolher para o fundo, e mais, houve um período também em que o município recolheu, reteve do servidor, mas não depositou no fundo. Os vereadores tinham conhecimento disso? Olha, pelo que a gente percebeu, não. A grande maioria, se teve algum, né, que se aprofundou mais, mas a grande maioria não. Todo mundo imaginava que era por causa da reforma administrativa de 2013, por outros motivos, os salários muito altos. Os famosos 16 milhões. Os 16 milhões, mas na verdade eles não têm noção do que era o nosso fundo de previdência e como ele surgiu, como ele foi sendo alimentado, né? Deixado de alimentar. E deixado no período, exatamente. Deixaram de alimentar, isso aí. Então, eu acho que o momento em que a gente esteve na Câmara foi bem importante
para que eles também tenham esse conhecimento e possam olhar o município com outros olhos. Eles são fiscalizadores, então o papel deles é de fazer esse que a gente está fazendo, de ir lá na prefeitura, entender o que está acontecendo e começar a se preocupar, porque eles poderão ser os próximos prefeitos. Importante também que nós falamos lá, né, Bea, que são os vereadores que aprovam as leis, então que eles tenham um certo cuidado ao aprovar leis que vão gerar impacto financeiro. Porque o impacto financeiro pode ser na folha nominal do município, mas pode impactar também no fundo de previdência. Hoje a regra de aposentadoria dos funcionários públicos, a lógica é mais ou menos parecida com a de qualquer outro servidor, qualquer outro trabalhador. O funcionário paga um pedaço, a iniciativa privada paga outra. No município é assim também. A Beatriz faz isso, ela paga uma parte do salário dela, a prefeitura paga outra. Eu pago uma parte, a prefeitura paga outra. A diferença é que nós temos muitos funcionários que entraram na prefeitura em 88, 89, 90 e que eles estão começando a se aposentar agora. Então agora é que essas questões começam a pipocar mais, porque as pessoas começam a sair da vida ativa e ir para a vida inativa, e aí começam a usar o dinheiro que está no fundo. Então é importante sempre alertar os vereadores para entender que projetos de lei que façam com que os funcionários, que estimulem os funcionários a demorar para se aposentar, são melhores do que projetos de leis que estimulem os funcionários a se aposentar logo. Mais precoce, né? Isso, porque o funcionário fica trabalhando mais tempo, ele fica contribuindo mais tempo ao fundo. Claro, né? claro. É importante lembrar que quando a gente falou antes dos déficits que não foram pagos, isso gerou uma alíquota especial que o município vai ter que pagar nos próximos anos e que ela é progressiva. Então, ela vai até quando essa alíquota? Até 2045. Nossa, tá Por longe. exemplo, o município hoje paga, para cada servidor, o servidor paga 11% do seu salário. Certo. O descontado 11%. Descontado 11%. O município, que é o empregador, 14,40%, mas ele paga mais uma alíquota especial de 11% para tentar tapar os déficits. Então, na verdade, o município paga 36,40%. Para o ano que vem vai ser 36,40, depois 37,90, depois 39,90, depois 43,90. Até chegar no último ano, em 57,9% de cada funcionário ativo. Então o município vai, ao longo das próximas décadas, gastar muito com funcionários inativos. Mas não porque tem muito funcionário. É porque o município lá atrás não pagou o que devia pagar. A bola de neve está aqui. Estourou, em um momento ela vai ter que estourar. Então, quando a gente diz que, por exemplo, no caso do município de Farroupilha, se fala, são os 16 milhões que prejudicaram o fundo. Aqueles 16 milhões, que cada 4 anos em época de eleição se fala, eles podem ter gerado algum prejuízo, mas na verdade o fundo ele vem, como a Bea disse antes, desde o nascimento dele com o problema. Sim. Até a questão dos 16 milhões, como foi explicado também já aqui na TV Cidade, poderia ter rendido mais para o município, ou seja, se pegou lá, estou dando um exemplo, se foi aplicado lá R$1.000, poderia ter rendido 1.000 e alguma coisa, mas não ocorreu, não voltou lá R$900. Não houve perda de patrimônio. Exatamente, deixou de render. Bom, hoje a poupança está X, amanhã pode estar outro valor, hein? São questões mercadológicas e mercado e tudo mais, né? Então os 16 milhões poderia ter dado uma gordura, sim. Se a aplicação tivesse rendido, podia ter dado uma gordura ao fundo. Obviamente, sim. Isso é pacífico. Agora é interessante colocar, porque se comenta muito na sociedade de que o fundo não vai sustentar em função dos aumentos provocados, impactados pelas reformas que foram feitas na prefeitura, pelas করে administrativas. Então, o problema não é ali, ele advém lá do início, Beatriz. Lá do início. Ele começou... o município começou deixando de depositar o valor que ele depositava no INSS. Ele economizou no mínimo 10% durante 15 anos. Para cada funcionário. Para cada funcionário. Para cada funcionário. Isso. E também eu quero explicar, porque a nossa aposentadoria, todo mundo fala que nós levamos o salário integral. Na verdade, quais os funcionários que levam o salário integral? São os funcionários que entraram até 31 de dezembro de 2003, que a lei dizia que se levava a integralidade
do teu Na hora da salário. aposentadoria. A partir de 1º de janeiro de 2004, é a média conforme o INSS. É importante fazer um esclarecimento disso que tu está falando, Bê, é que a maior parte dos funcionários que são da integralidade já se aposentaram ou estão se aposentando. Depois de 2013, nós tivemos vários concursos públicos, né? Então, a maioria dos funcionários que vão se aposentar pela média das contribuições. Então, ele pode entrar ganhando 1.000, daqui a pouco ganhar 2.000. Se no último ano ele estiver ganhando 10.000, vai fazer a média do que ele contribuiu, e aí ele vai receber. E outra coisa importante que é bom lembrar, que a gente fala que está preocupado, é assim, ó. Hoje, nós, no mês de julho, com o dinheiro que a gente arrecada do servidor ativo, inativo e a parte patronal, a gente está sobrando em torno de R$40 mil. Então, por mês. Então, se durante o ano de 2018 se aposentar mais alguém ou se aposentar vários funcionários, então, a partir do ano que vem, já tem que buscar o capital. Sim. E não mais com o dinheiro que a gente arrecada é o suficiente. A gente vai ter que buscar o capital. Já começa a degradar o capital, Isso. E a nossa preocupação está aí. Então, esses funcionários que têm um salário melhor, por isso que a gente fala que não é só a reforma administrativa, a gente não pode jogar agora todo o problema para a reforma administrativa. O que a gente tem que lembrar é que o problema do nosso fundo, ele vem lá do momento em que ele foi construído, e que se hoje a gente está tendo problema, é porque na época não foi feito de acordo como tinha que ser. Sim. Né? Então, a nossa preocupação é que a partir do ano que vem, a gente tenha que buscar o dinheiro, o capital, aquilo que é capital do nosso fundo. O capital, certo. E isso é muito preocupante. Já o que é depositado via município e recolhido pelo município do servidor não vai dar conta para pagar os aposentados que estarão com o direito adquirido, né? Isto. Nesse sentido, Diego. Na verdade, a nossa preocupação é essa. Então, por isso que a gente fala, às vezes, na imprensa, que a gente critica algumas coisas, como a contratação de CCs. Não é que não deve haver cargos em comissão. Todo prefeito vai ter um cargo de comissão, 2, 3, 10, 15. O que nós questionamos é que o cargo de comissão, ele contribui para o INSS, não para o nosso fundo. Não alimenta o fundo municipal. Então, se nós tivermos mais funcionários concursados, eles vão contribuir para o nosso fundo. Então, isso é extremamente importante que a população lembre que daqui para frente vai se começar a falar do fundo de previdência dos funcionários, mas não é responsabilidade dos funcionários. Os gestores que passaram não fizeram o tema de casa. E outra, se eu tenho 100 CCs e eu contrato 130, 150, cada um desses não vai contribuir para o fundo de previdência nosso, vai contribuir lá para o INSS. Se a prefeitura contratar um funcionário de forma terceirizada, por exemplo, ou se ela contratar um funcionário via INSS, não vem para nós. E o que nós precisamos é garantir que haja pessoas concursadas para contribuir para o fundo, para garantir a sustentabilidade financeira do fundo. É preocupante no futuro? Você preocupa? Sempre preocupa, né? Porque tu vê, a Beatriz tem 30 anos de prefeitura, eu tenho 17 anos de prefeitura, a gente vive da prefeitura, a gente trabalha da prefeitura, as pessoas têm famílias, as pessoas chegam lá aos 35 anos de trabalho e se aposentam. E aí acontecer como acontece em alguns estados que no fim do mês não tem dinheiro para receber, como é que põe comida na mesa? Como é que paga as contas? As pessoas trabalharam para isso, as pessoas contribuíram. A aposentadoria não é algo assim que alguém está te dando um presente, tu pagou a vida toda para ganhar. Construiu. Claro que preocupa, sempre é preocupante. Bom, nós vamos fechar aqui esta primeira edição do programa Cidade Aberta. A gente volta na segunda edição a falar mais sobre o Fundo de Previdência Social do município de Farroupilha, falando também sobre a questão de aposentadoria e tudo mais. Uma das questões que eu vou colocar, tem se falado muito na imprensa de que há um grande número de funcionários que estarão se aposentando nos próximos meses. Vamos tocar nesta temática também. Ficamos por aqui com esta primeira edição do programa Cidade Aberta. Fique na TV Cidade Farroupilha. A gente volta a se encontrar na segunda edição, aqui na TV Cidade, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha.